são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Isso é a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, exatamente. Glória. Então nós vimos que existe a glória humana É Bíblia. e existe a glória divina. Eu vou passar para ele o PDF. Existe a glória humana, que é a reputação, a riqueza, o destaque, a fama, mas que ela é pífia. Ela é pífia, miúda, imperceptível. Por maior que seja a glória humana, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,24 que ela é efêmera, marecível, que ela passa rapidinho. Né? O que são o rei Luís, alguma coisa lá, Luís XIV, reinou 50 e tantos anos, o Pedro II reinou uns 50 também, que reine 100, que reine 200, mas o que é isso comparado com a eternidade? Né? Mas a glória do Senhor nós temos visto, e vamos ver mais ainda, que na realidade cai bem em Deus. Né? Porque Jó 40:10 fala que ele se orna de glória. Ornar, né? É a mesma coisa que ornamentar. Né? É uma coisa assim, da indumentária, é um complemento. As mulheres se ornamentam com brincos, com colares, com pulseiras, com tatuagens, com piercings. Né? E Deus se orna de glória. Porque a glória cai bem para ele. Essa glória ficou bem no Senhor, viu? Ó, sua medida, no seu tamanho. E essa glória que cai tão bem em Deus, porque Ele tem todos os qualificativos para que a glória lhe corresponda e lhe caia bem, ela é proclamada, nós vimos no Salmo 8:1, nos céus, o nome dele é glorioso e é proclamado. Na realidade, Isaías, eu não vou ficar citando aqui as árvores, os animais, o céu, porque Isaías 6:3 fala que toda a terra está cheia da glória dele. Quando você vê uma formiguinha andando no chão, a glória de Deus está nela. Você já parou para pensar nele? Quando você vê um ascaris lumbricoide, a glória de Deus está ali. Se você olhar no microscópio uma giardia lâmbia, a glória de Deus está manifestada ali. No Chiquinho aqui, ó, tão saltitante e alegre, que agora foi recolhido ao seu devido lugar, né? A glória de Deus se expressa. Vai descansar. A glória de Deus se expressa também através dos latidos do Chiquinho. Dos uauaus. Dos uauaus e dos miaus. Né? Porque tudo brotou lá na mente de Deus. É no 4C, né? Sim, não. Deus é um engenheiro e arquiteto de tudo. A palavra fala isso. Quando você olha para as papilas gustativas da língua do Joel, um dia Deus planejou isso. Cada risquinho que tem no polegar de Elaine compõe na impressão digital dela, que um dia foi molhado de tinta e colocada na sua carteira de identidade. Deus planejou cada curva daquela. A curva podia ir assim, ou podia enrolar, ou podia esticar, mas Ele quis do jeito que está ali. Não é? Linda como sempre. Né? Ele está falando de... O pastor Geraldo está falando que eu sou lindo como sempre. Eu tão bem feito aqui. Né? Não, deixa torrar. Tá bem. Ou seja, cada detalhe de tudo do universo, o quasar pulsa na velocidade que pulsa, porque Deus quis. O seu estômago produz essa quantidade diária de suco graxo, porque Deus determinou assim. A pena do pardal cai ou continua fincada mais algumas horas, porque Ele quer. Entendeu? E tudo isso revela a glória de Deus. Isaías 6 fala que toda a terra está cheia da glória de Deus. Você vai falar do Neymar? Não. O Neymar estraga a glória de Deus. Quando ele tinge o cabelo dele, interfere com a sua humanidade. O time do Brasil era ele. Globo, o Neymar, a glória todinha. Globo, Neymar. Ninguém. Mas a glória dele já caiu, né? A glória do Brasil foi pelo ralo. Sobrou a Matheus. Entendeu? Mas E nós chegamos a ver a parte 4C. Vimos a parte 4C. Pode achar que é branco. Não. Qual que é o significado da glória
dentro da cultura judaica. Eu até fui meio sucinto aqui no 4C, porque tendo em vista, conforme pouco observou Elaine, porque ela ficou voando, ela até citou o versículo de Isaías 6,3 invertido, ela falou glória, 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 glória ao Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua santidade, sendo que é santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Você lembra que você estava meio cochilando semana passada? E você inverteu aí? Eu acho que eu cochilei tanto que eu não estou nem lembrada. Está gravado. Ai, ai. Como a glória, de acordo com Isaías 6,3, Isaías 42,8 e Isaías 48,11, Romanos 1,23 e etc., nos indicam, a glória está associada à santidade. E o nosso próximo assunto, quando terminarmos o assunto glória, vai ser a apostila 6, se não me engano, não é? 6. Ela vai falar de santidade. E nós vamos expandir um pouco mais o significado da glória que está associada ao conceito de santidade dentro da cultura judaica. Mas vimos que o kabod é a palavra que designa, né, que denomina essa glória de Deus da qual nós estamos falando. Não kadosh, né? Não, kadosh. Você vê como é que está associado, associado. Que até foneticamente é parecido, né? Kabod e kadosh. Né? Mas kabod é a glória de Deus, isso que nós estamos vendo aqui. Que se manifesta e se manifestou e se manifestava visivelmente através da Shekinah. Shekinah é a glória visível. A kabod é a glória inerente. Né? É aquele terno, né? É a indumentária, é o ornamento divino. Então o kabod é a glória inerente e a Shekinah é a glória visível, a glória manifesta. E ambas estão ligadas à santidade. Todos nós sabemos que santidade está ligada, nós vamos ver, né? Está ligada ao conceito de separação. Quando Deus fala assim, ó, sede santos porque eu sou santo, Ele falou, separa, se aparta. E a Bíblia fala sobre várias coisas das quais se deve apartar. Quando Deus fala que é santo, Ele está dizendo que Ele é separado, que Ele é independente. E a Shekinah, que era a manifestação visível da kabod, ela se manifestava exatamente para separar Israel, para fazer uma distinção. A gente, não sei se vocês leram, provavelmente já leram, devem lembrar, quando a nação de Israel, sob a liderança de Moisés, atravessou o Mar Vermelho, a Shekinah de Deus ficava na retaguarda do grupo de israelitas, fazendo a separação entre os israelitas e os egípcios que vinham atrás. Depois eles passam para frente. Com um detalhe, sendo que o lado que olhava para o lado dos israelitas clareava e do lado dos egípcios escurecia. Nossa. É tipo um farol, iluminava para frente e escurecia para trás. Só para acabar de abacalhar, né? Ou seja, o conceito de glória está ligado ao conceito de santidade, porque essas duas palavras se unem para gerar o entendimento do conceito de que Deus é separado, Ele é elevado, e aquilo que Ele santifica, Ele glorifica. E Ele glorifica porque Ele santifica. Se Ele santifica é porque Ele separou. Se Ele separou, porque agora é dele. Se é dele, Ele que tem a glória inerente, isso também passa a ser glorioso. Nós vamos ver isso. Então tudo que Deus santifica, automaticamente, né? Licopeno, o vermelho do tomate, automaticamente se torna glorioso também. Nós vamos ver aqui vários versículos que falam que a igreja é gloriosa, que o crente ele é mudado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, de glória em glória. Nesse exato momento, o Rafael é mais glorioso do que ele era 30 segundos atrás. E daqui 30 segundos ele vai ser mais glorioso do que ele é agora. Imagina o tanto que ele vai ser glorioso amanhã. E o Natan semana que vem? E o pastor Geraldo, que é mais lento daqui a um ano?
Que todos nós somos mudados de glória em glória como pelo Senhor. Nós vamos ver esse versículo. Mas tem uns que brilha mais e mais. Sim, Tem uns que brilham menos. Principalmente a E às testa. vezes quando você brilha muito, você incomoda. Principalmente a testa. Esse é o objetivo. É. Eu já falei isso 388 vezes e meio, vou falar a metade que falta para ler inteira 389. O crente tem que ser chato. O crente que não incomoda, já perdeu o sabor, já está insípido. Ele não pode ser carnal na sua chatura. Não é carnal. Mas ele tem que ser sério com as coisas de Deus. Ele tem que ser um chato espiritual. Sério, exatamente. Aquela chatura que o Espírito Santo te dá. E tem também aquele que é fanático. O fanatismo leva a pessoa a andar na carnalidade. Com certeza. Ele começa, É a obra da carne. ele começa a tentar convencer as pessoas na força, ele tenta se acha no nível acima dos outros, e isso é um perigo para o povo de Deus. Porque, sabe, muitos de nós, às vezes, precisamos considerar sempre as coisas de Deus, como Deus trata com cada um de nós. Apesar de sermos diferentes uns dos outros, nós temos o mesmo espírito. É fácil, você só palpita, repreende, exorta ou elogia quando a Espírito Santo manda. Exatamente. Senão é geral. Mas o que acontece muitas vezes no meio evangélico, eu falo no nosso meio geral, assim, nas igrejas, é que muitas pessoas se consideram superior umas às outras e tornam juízes Ao contrário do que a palavra fala. Exatamente. Você considerar menos. Exatamente. É uma música que diz o seguinte, que ele cresça e nós diminuamos. Ele também É o princípio de João Batista. que João Batista falou, que ele cresça e nós diminuamos. A Elânia, ela é tão espiritual e serva e submissa que ela está até buscando água ali para mim, pra você ver. Que vontade de servir que ela Não, e está. vou te falar, e eu já preparei com antecedência, já pus uma garrafa, tá lá gelando. Que Desde beleza. a hora que eu fui lá pra cozinha, que eu não sei Que qual maravilha. foi. Vou lá buscar então, pra Então, provar. Você merece. Agora nós estamos entrando aqui no 4D. Misericórdia. Tendo em vista. Você não merece, é o amor de irmão. Você não Então merece. você é a sua defesa. Eu quero isso Já que mesmo. você não me repreendeu, Eu lembrei de você hoje. já que você não me repreendeu, eu vou tomar Não, sua mas é defesa. porque eu concordo biblicamente, ninguém merece. Ninguém merece. É graça. Claro. Mas, ô Gera, você lembra quando eu preparei essa garrafa? Essa Ah, mas garrafa congelada? É pro meu amigo? Não, não tá congelado não. Tá... Então, tendo em vista que nós vamos expandir no próximo estudo o significado da palavra glória na cultura judaica, ela está associada com a Vai santidade, ficar onde? vamos então entrar no significado. Obrigado, thank you. Danken, como dizem em alemão. De nada. Danken. Enquanto você está bebendo a água, só fazer um comentário que eu estava pensando hoje sobre essa questão que a gente estava falando da humildade. E eu tava refletindo sobre uma pessoa e às vezes a gente pensa assim, Deus tem trabalhado tanto na Está vida... capturando o som aí, tá, né? Tá. Deus está trabalhando tanto na vida do fulano e o ciclano tem a mesma convivência com Deus, na mesma igreja, na mesma... E essa pessoa não conseguiu progredir nesse aspecto, mas conseguiu progredir nesse, mas todos têm a mente de Cristo, têm, né, a mesma instrução e tudo. E o Espírito Santo me tocou falando assim que Deus trata cada um da sua forma. E Ele vai fazer cada um amadurecer do seu jeito, porque Ele não quer que a pessoa perca a sua peculiaridade. Porque senão vai virar uma coisa sem sentido. O diferente é que é o legal. Entendeu? Mas Né? E era exatamente essa era uma das críticas. É uma reflexão, não era. Né? Mas era uma reflexão. Isso é você meditando? Eu refletindo sobre um assunto, um aspecto, sobre uma situação. E o Espírito Santo me tocou sobre a importância de descobrir o diferencial que chame a atenção de Deus naquela pessoa e o da outra pessoa, porque as duas têm a mesma glória, o mesmo recebimento de Deus e cada um vai amadurecer da maneira E que isso Deus. leva a 1 Coríntios 12,14, da diversidade no corpo de Cristo, porque cada um de nós tem uma porção diferente, um chamado diferente. Então nós precisamos uns dos outros. Ninguém é independente. Nós dependemos, nós precisamos uns dos outros para viver a vida de Deus em nós. E isso é fantástico, porque aí cada um tem a sua posição no corpo de Cristo. E ninguém inferior a ninguém, o qual toda a glória será dada ao cabeça, que é Cristo.
É quando o crente, a gente já passou por isso de forma positiva e negativa, eu pelo menos, né? Tem a humildade de se submeter ao corpo, de congregar e viver a vida de corpo local, é que você começa a cair assiste e perceber como é que Deus trabalha através de detalhes tão pequenos, mas que são, dentro do plano dele, fundamentais do seu e do meu crescimento e do corpo como um todo. Porque por mais individuais que nós sejamos, e Deus tem um trato especial para cada um, todos nós formamos parte de um grande organismo, não é nenhuma organização, que transcende tempo e geografia, né? Transcende Brasil, Minas, Belo Horizonte, Bairro Bonfim, e transcende século I, XV e XXI. Né? Pedro é tão importante para nós como nós somos importantes para Pedro. Exatamente. E nós seremos tão importantes para as gerações futuras, se der tempo. Então é porque é um organismo, realmente algo que está muito além do nosso alcance. Eu já percebi isso, como eu falei, já experimentei de forma positiva e negativa. Quando você está vivendo a vida do corpo local, uma risada, um comentário, um jeito que o outro penteia o cabelo, que o outro louva ou que o outro chora, aquilo te dá crescimento espiritual, aquilo te responde em questionamentos, aquilo te faz ver Deus. Todo mundo já deve ter passado por isso. Claro. Você depois lá com seus botões pensando, que não é que aquilo que a Cida falou, tem tudo a ver, ou é a resposta a uma coisa que eu estou buscando há tanto tempo, ou que eu já pensei, eu já me perguntei. Então, Satanás sempre vai falar que é besteira. Por que esse versículo fica piscando na minha cabeça, sendo que não tem nada a ver com o assunto? Ou seja, Satanás sempre vai falar que isso é muito pequeno, que isso é pífio, que isso é desnecessário, que isso é irrelevante, mas não é. A vida como corpo é fundamental para a sobrevivência. E quando ela é realmente vivida como a palavra de Deus, precisa de humildade. É fantástico a vida do corpo de Cristo. Nossa, o amor de cada um incondicional, quando cada um sabe sua posição no corpo, ninguém querendo tomar a posição do outro, e crescendo junto, e isso torna algo maravilhoso, que é questão de família, né? A família de Deus. Sim. Até a chatura de alguns se faz crescer. É igual o casamento tão chato. Eu estou me citando. Eu estou me citando. Até a chatura faz com que o outro aprenda alguma coisa, acaba aprendendo. Então, o significado da palavra glória, Elaine gosta que eu falo glória, por isso que eu falo. Senão ela fica pensando em leite condensado, se eu falar glória. Sem você falar. No grego, no Novo Testamento, né? No grego, o termo usado para glória, no Velho, é Shekinah ou Kabod. No grego é doxa. Todo mundo já deve ter ouvido falar essa palavra. E atrás do biscoito? O que vai acontecer? Ele vai buscar o Isaac. Eu estou levando o biscoito aqui. Você viu? Vida em corpo. Mais do que vida paterna, né? No grego, o termo usado para glória é doxa. Doxa. E aparece... Doclaxia. Como é que é a palavra? Doxlaxia. Ortodoxia. Profilaxia. Não, isso é outra história. Não é profilaxia, não. Doclaxia. Doxologia, quer dizer... Calma, vamos avançar. Não, porque... Ela aparece 198. O cristianismo diverso usam termos, claro que todos a mesma fonte, então eu queria saber como é que eles usam o termo. Tem um negócio assim no catolicismo. Vamos para doxologia. Você me fez piscar aqui. Durante a ordem da missa. É um negócio assim. Lembraremos. É doxa, e ela aparece 198 vezes no Novo Testamento. Ela significa, etimologicamente, a raiz da palavra aponta para majestade, resplandecência, esplendor e principalmente esse aqui, excelência. Todos as rimas hoje trabalham nesse sentido, né? Da busca da excelência. Estes significados, todos ligados ao que é aparente, observa, né?
Se é majestoso, é porque você percebe que é majestoso. Ser resplandecente, porque você, mas aquele cara está resplandecendo, hein? Notaram que é algo visível. Esplendoroso, excelente, majestoso. Não, mas que garota majestosa hoje lá no Recreio. Então é algo que chama atenção. Então todos estão ligados ao que é aparente. E trazem como consequência, né? Aí a etimologia vai inchar, vai fermentar, vai se expandir, porque quando você vê algo assim que chama atenção, isso gera uma reação, não é isso, Elaine? Uau! Ó! Não é? Algo que chama atenção gera uma interjeição. Então isso vai trazer como consequência os seus significados adicionais ou derivados: dignidade, honra, louvor. Eu estou querendo que os irmãos percebam isso. Uma coisa chama a outra. E por fim, que é o suprassumo da doxa, na verdade o objetivo dela, isso está tão, permeia tantas doutrinas e tantas escrituras, que é difícil até se explicar, tem que tentar resumir, que no final é o objetivo. A glória se manifesta para gerar essa reação. E o fruto máximo dessa reação é a adoração. Entendeu? Só para os irmãos já ir montando aí o Lego. Lembra? Deus, a glória, manifestou, o rapaz lá reflete, ela se manifesta, o objetivo é que ele redirecionasse essa adoração para o grande luminescente, mas ele acabou desviando a mercadoria para ele mesmo. Ele falou, esse negócio de ser adorado é legal, hein? Lembrando algo que o Clê falou uma vez numa daquelas pequenas preleções lá, o pastor dá um outro nome que eu não lembro como é que é o nome dele, a prévia lá da pregação. Devocional. Hã? Devocional. Devocional. Ele falou uma vez, ninguém gosta de passar vergonha. Você lembra o dia que ele falou isso? Ninguém gosta de ser envergonhado. Ou se tem uma coisa que é chata, é passar vergonha em público. Você já foi vaiado em público? Eu lembro, eu tenho um trauma quase aí da minha infância, porque eu era um cara que gostava muito de aparecer. Aí teve uma vez lá, não sei o que aconteceu, também não vou dar detalhes. Eu já estou rindo, sinceramente, desculpa. O pessoal assim no recreio juntou uma galera, assim, uns 30 caras e começa ou você fica vermelho, você não sabe Sem onde você você ter feito nada, você fez não, alguma eu tinha coisa. feito. Ah, tá. Mas você não sabe onde você escorre. Tipo, você dá uma escorregada em porra, você paga um micão assim, o pessoal ri ou vaia. Ou é uma sensação horrorosa, péssima. Não, você Lá já tá no instituto, vexando. o pessoal juntava um monte de grandalhão assim, aí sempre tem um mais novinho de uma série anterior, que tem um tupetinho mais bonitinho que os outros, vai com a roupinha mais bem passada. Juntaram assim, olhou pro outro, vamos tirar a calça daquele cara? Não. E tiraram. Nossa. O menino tava na diretoria de cueca, porque a calça dele sumiu. Ainda bem que ele usava underwear. Né? Aí a vergonha é péssima. Essa coisa pública da vergonha. A adoração, o louvor público é exatamente o contrário. É extremamente prazeroso. E isso é provado cientificamente. O aplauso público, o reconhecimento, o cara acaba de cantar uma ópera, o coral acaba de se apresentar, Aplauso de pé, o né? roqueiro acaba de fazer um solo, o baterista lá no show, todo show tem o solo baterista, que a galera começa aí avolumando assim, as manifestações sonoras. Você sabe disso. Faz mais efeito do que certas drogas. Aplauso traz mais barato. Porque a droga em si, ela não produz nada no corpo. A droga, ela abre processos metabólicos que permitem que haja um despejo de substâncias que você mesmo produz, para dar prazer e recompensa, a dopamina no caso.
A cocaína, na realidade, ela faz com que o seu próprio cérebro... A cocaína não faz nada. Ela só dá o gatilho para uma substância que você mesmo produz seja despejada na corrente sanguínea e você tem o barato. E o aplauso, o reconhecimento público, tem esse mesmo efeito de fazer com que os neurônios, lá, as sinapses, as coisas, as descargas, né, abra os produtores, os reservatórios de dopamina. E você já leu sobre isso, você deve saber sobre isso, você sabe sobre isso. É super interessante. Né? Aí o aplauso é igual você cheirar 2 carreiras, você fica ali doidão, Mas só fazer achando mó legal ser aplaudido. fazer uma colocação de preservação, que de qualquer forma a droga ela traz prejuízo à saúde. E o aplauso não traz prejuízo, a droga porque traz para prejuízo. produzir Arrebenta o excesso, fígado, arrebenta. exatamente. Porque, né, senão daqui a pouco as pessoas vão achar que, nossa, não vai fazer problema não, então... Não, né? Por isso que chama droga, né? Ela, lógico, ela traz prejuízo. Porque ela traz um efeito colateral orgânico. Sim. O aplauso não. Né? Então faz ótimas coisas para ser aplaudido e fique de barato. Né? Então, eu acho que na hora que o rapaz luminoso lá, o querubim pretencioso, deu aquele barato de... Ele canalizou um aplauso, Será um que em algum louvor. momento ele recebeu esse... dos que seguiram ele. Ele deveria ter canalizado a adoração para Deus. Ele falou, vou desviar uma mercadoria aqui. Aí ele deu isso. Estou só fazendo uma conjectura, né? Uma elocubração meditativa. Né? Aí ele gostou do trem, a ponto de se rebelar contra Deus. Olá. Então nós temos esses conceitos que formam a doxa. Majestade, resplandecência, esplendor e excelência. Isso traz como reação a dignidade, a honra, o louvor e a adoração. E uma vez que aquilo que impactou gerou uma reação, aí se estabelece como um conceito terciário, vamos chamar assim, que é o pensar, que é o ter uma opinião, que é elaborar um parecer, que é tecer um elogio, que é gerar um aplauso ou trazer uma aprovação. Vocês estão entendendo? Como é que a coisa está interligada e se desdobra? Um dominó, né? É um dominó. Por isso que eu já falei isso. Às vezes eu não falei 800 e tantas vezes, eu falei 238 vezes e meio, eu vou falar mais meio para inteirar 239. Quase você me fez perder que eu vou falar, etc. etc. Do dominó. Etc. Não, e meia. Do efeito em cadeia. Quando você... Na realidade, etimologicamente, quando eu falo assim, o Joel é lindo, eu adorei o Joel. Obrigado. É lógico que existe antes, porque Antes que alguém tem fale gente que você é tá tão bom, bobão que fala assim, nossa, eu adoro pipoca. Aí tem um outro bobão lá. Né, adora só a Deus. Aqueles irmãos que estão precisando trazer, mas eu só adoro a Deus. É porque existe variações do conceito. Você entendeu? O que importa é Você não vai pôr pipoca no altar, a pessoa está falando assim, ele não se prostra diante do lá. Pipoca! Eles adoram pipoca. Vou sacrificar. Não, Eles ele vai têm dizer que eu gosto de degustar. muito, né? Eu aprecio muito gustativamente o sabor presente nesse milho explodido. É isso que a pessoa está entendendo. Aí o cliente mais espiritual que você falou, eu só adoro. É igual o da eu sou de Céfas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o outro, para querer ser mais velho, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. É carnal tanto quanto o outro. Mas então quando você elogia algo, alguém, nossa, a eleição está jogando demais, hein? Ou ele é muito bonito, aquele rapaz é inteligente. Então existe nós vai ter adoração também. Depois de santidade é adoração. Existe adoração e adoração. Tem as adorações que só são devidas a Deus. Tem adorações que são manifestações de um pensar, uma opinião, um parecer, um elogio, um aplauso. Eu adoro isso. E existe a adoração desvirtuada. Existe a adoração desviada. Que é pecaminosa. Essa é a pecaminosa. É aquela lá do Romanos, lá. Mudar a glória de Deus.
conferiu santidade a outro, desviou a adoração. Está entendendo? Mas nós vamos entrar, sei lá, daqui a alguns meses, depois que a gente passar por glória, formos para a santidade. Formos para a santidade, né? E aí? Formos para a santidade. Aí nós vamos chegar em adoração. Esta palavra, que agora nós estamos no doxa, se deriva de dokel, a palavra doxa, que primariamente significa majestade, resplandecência, esplendor, excelência, secundariamente dignidade, honra, louvor, adoração, e terciariamente pensar, opinião, parecer, elogio, aplauso, aprovação. Né? Essa palavra, com esses três desdobramentos, se deriva de uma outra palavra grega, dokel, que é uma forma expandida do verbo primário doko. Doko expande, vira. É igual. Pensar, pensaríamos. Querer, quereríamos. Entendeu? É uma flexão. É uma expansão. Que tem a ideia de, olha como é que é legal, segurar firme. Um bastão de madeira, por exemplo. Eu estou docando o punho dele aqui, ó. Estou docando. Segurar firme. Estou segurando firme. E lá na raiz da etimologia é o seguinte, porque tudo nasce de algo físico e palpável, não é? Todo conceito deriva do físico e do palpável, para depois ir virando as coisas mais subjetivas. Na realidade eu estava lendo outro dia um estudo de lexicografia etimológica, onomástica. Assim que você determina o parentesco de uma língua com outra, são pelas palavras mais primárias. E as palavras mais primárias são as palavras que distinguem os sentimentos mais primitivos que vêm dos objetos mais básicos do dia a dia. Panela, cama, garfo, um tipo assim, que deriva amor, saudade, entendeu? Prazer. É assim que você determina o parentesco de certas línguas. Mas isso é outra história. Vamos aguardar um exemplo mais concreto. Que significa, a palavra doko significa segurar firme. Ela se flexiona em dokel. E dela deriva doxa. Então, a palavra doko significa pensar, elaborar uma consideração. Se você pensar, e como consequência do seu pensamento, você elaborar uma consideração, não, eu vou considerar aquilo, eu vou avaliar, eu vou pensar a respeito desse assunto. O fruto do seu pensamento vai ser o quê? Vai ter que ter um resultado. É um parecer, uma opinião. Eu olho ali... Uma implicação. Eu estou pensando a respeito... Ou você está na minha frente, você é minha vítima. Eu estou pensando a respeito do... Vamos dizer, do aspecto físico do Joel. Né? Se eu sou uma pessoa elíquenes, uma pessoa sincera, eu falo, não, ele é um rapaz simpático, vou falar bonito, esquisito. Ele é um rapaz simpático, mas ele é até bem afeiçoado mesmo, principalmente olhando de perfil. Ele tem um lance assim meio alemão, né? Ele tinha ganhado de 7-1. Ele tem uma coisa assim meio de alemão, tá? Ele é simpático e parece ser gente boa. Agora, se eu sou uma pessoa invejosa, eu falo assim, esse Brad Pitt ele é horroroso. Nossa, ele casado com a mulher horrorosa também, o tal Jolie. Sou muito mais uma Calé. Ou então aquela assim que falava no Chicaricê Nazareno, lembra daquela? Ou seja, dependendo de quem emite a opinião, ela pode ser sincera ou não, mas o raciocinar sempre vai gerar a mesma opinião em todos. A manifestação é que pode não corresponder à verdade. Né? Aí no caso ela vai estar mentindo. Doxa está ligado ainda a uma outra palavra. Então, além de doxa está ligada a dokeu, que vem de doko, doxa também está ligada a deikínio, que é uma forma expandida de um outro vocábulo primário, tipo doko, do mesmo significado, que significa mostrar, que pode ter o significado
tanto literal como figurado. Tipo aqui, ó. Vou te mostrar minha língua. Esse é físico. Mostra isso, Né? não. Esse é literal. Agora eu vou te mostrar minha alma. Vou te apresentar meus sentimentos reais. E foi figurado. Então serve tanto para um como para outro. Então quando você junta o físico primário, segurar firme, com Mostrar aí o exibir, que pode ser literal ou figurado, sendo que isso vai manifestar e revelar alguma coisa. E ao revelar ou manifestar alguma coisa, isso vai impactar algo ou alguém, e esse algo ou alguém vai ficar, como é que diz aí na gíria? Vai ficar chapado com aquilo que ele viu. Isso vai trazer uma consequência, uma opinião, um parecer. Ele vai aprovar e vai reprovar, ele vai concordar ou não vai concordar, mas não passa batido, não tem como não trazer uma impressão que gera uma impressão. Aliás, nós brasileiros somos os reis do palpite, né? A gente adora palpitar sobre tudo e sobre todos. Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso no Brasil, que o Brasil, além de fofoqueiro, ele é novidadeirista. Ele é palpiteiro, ele adora mesmo. É muito injusto, não é justo. Tem os do contra, tem os a favor, né? Todo mundo quer dar um palpite. Todo mundo dá uma bitaquinha, dá um palpite. Quem não quer falar, todo dá uma mundo tem curtidinha, opinião. pelo menos. Nunca pensei sobre esse assunto, mas eu tenho a minha opinião formada. Né? Eu acho Você forma uma rapidinho para você não ficar por fora. Eu nunca nem sei o que é isso. Se é de comer ou de cheirar. Né? Você nem sabe para que é aquilo. Não, mas rapidamente ele vê todo mundo, o que todo mundo está falando, então deve ser mais ou menos. Aí você dá uma gafe também. Aí você emite a sua opinião, porque eu sou doutor nisso, eu penso nisso há muitos anos. Eu tenho uma sólida opinião formada. Você fala que é escritor de gatos. Inclusive a minha De vizinha. gato é ótimo. Entendeu? Então, Eles colocam, inclusive eu tenho uma vizinha, eu tenho um amigo no trabalho, eu conheço alguém, né? Você tem ninguém alguém, quer passar vergonha. tem alguém que passou pela situação. Né? Aí você força a ser adorado, né? Você quer imprimir uma impressão para trazer uma reação. É a junção desses conceitos primários, mostrar, mas elaborar uma consideração, como resposta ao que foi mostrado, é que forma o significado final e abrangente de glória, doxa. Está entendendo? Porque o doxa, ele deriva tanto do doqueu como do dequínio. O doqueu é elaborar uma consideração. O dequínio é mostrar ou exibir alguma coisa. Então, quando você junta o doqueu, elaborar uma consideração, com o dequínio, que é mostrar algo, aí você chega ao significado final e abrangente de glória, que é a doxa, que deriva tanto de um como de outro. Eu estou pensando aqui que no doqueu tem uma ideia de segurar firme, né? De ser um pensamento assim, de convicção firme. Sim. Entendeu? Que gera essa segunda parte, a consideração. Sim. Por quê? Porque você está fundamentado em algo. Esse é um possível desdobramento, uma convicção. Tanto é que quando nas cartas de Paulo, acho que em Judas também tem, e em Apocalipse tem várias, quando tem certos trechos dos textos, por exemplo, tem um que o pastor Geraldo gosta muito, ele sempre repete, que fala assim, ó profundidade de riqueza. Ou seja, o Paulo ele expôs uma sequência de doutrinas tão lindas, tão profundas e tão fantásticas, que ele não aguenta e explode em louvores, adorações e emissões de opiniões a respeito da pessoa de Deus. Jesus Cristo também fez isso. Quando ele está dentro de uma situação, aí ele interjeita, né? Ele exclama, ó Senhor, te dou graça, porque o Senhor escondeu isso dos sábios, mas revelou para os pequeninos, para os humildes. Né? É uma explosão, ele não é um grito de gol, ele não aguenta mais, aquilo impactou tanto Jesus, que ele explode nesse cântico, nesse grito, que na realidade é nessa doxologia.
Já viu que tem trechos de cartas que tem o nosso título em pretinho, que não é inspirado, chama doxologia? Aqui a doxologia é um grande... É um juca de emoções e de opiniões. O cara vomita, transborda, jorra uma opinião. Aquilo está mexendo tanto com ele que ele doxologa. Ah, é isso que eu quero falar. Ele berra uma doxologia, ele grita, nem altura, nem profundidade, nada me afaste de Deus, digne ao Cordeiro, graças te dou, ele emite, profundidade. É uma grande reação, é uma reação exagerada de Isso que eu estava opinião. falando que vem naqueles papéis Sim. do roteiro de... Normalmente tem uns aleluia, tem uns glória, blá blá blá, tem interjeições. É porque aquilo de Deus, a forma como Deus moveu a situação, ou moveu os fatos, revela tanto o controle, a soberania e a sabedoria e algo que é inerente a Deus, que o cara não aguenta, ele grita, ele se manifesta, Explode, né? entendeu? Ele explode. Eu falei que ele juca uma opinião, né? Saem os borbotões vomitantes de emissões de opiniões, frutos do impacto recebido. Tô até com medo desse É igual um bueiro entupido, assim, sai jorrando. É que elas vão perdigoto no meu braço, então você tá Um só, passando. Você Tá deu bom. sorte, pastor Porque Geraldo se me fosse cortando. Ô, Gira. Mas estão entendendo? Ele está acompanhando a apostila. Mas vocês estão me entendendo, Tá na hein? apostila aí, Natan? Ó, então é a junção desses dois significados primários, mostrar, mas elaborar uma consideração como resposta ao que foi mostrado, é que forma o significado final e abrangente de glória, doxa. Aquilo que é digno de honra, louvor e adoração. Isto porque a palavra está ligada ao que é positivo, substancial. Não deve parecer bom ou reputável. Tem que ser bom e elogiável. Porque senão é feio. Senão é feio. Como é que é? Tem que parecer bom? Não. É porque eu viajei, né? Não basta apenas parecer. É porque nós vamos linkar Tem com que, um outro tem assunto que legal. realmente ser bom e elogiável. Ah, tá. Senão não vai ter esse Não sentido. pode ser Denorex. Entendi. Tem que ser remédio. Porque precisa curar. Não basta parecer remédio. Ter cheiro de remédio. Cor de remédio. Tem que ser remédio. Entendeu? Não, porque senão é fake. Isso, aliás, nós vivemos. É uma odisseia, né? O fim dos tempos. É Satanás assim que está com seu fruto mais bem elaborado. Isso inunda o nosso século. Inunda a nossa cultura. Inunda as nossas igrejas. E a nossa teologia. E tudo. O fake. O falso adorável. O falso elogiável. Está entendendo? Isso é Satanás treinando. Isso é muito Especialista sério. em aparência. Satanás. Você olha aquela coisa, você pensa que aquilo aguenta, mas não aguenta. Que aquilo brilha, mas não brilha. Que aquilo serve, mas não serve. Que aquilo joga, mas não joga. Nós estamos é o império das trevas. Satanás é mestre no fake. Não, mas isso... Você compra um negócio, só tem a caixa, só tem a casca, é oco, é vazio, não tem conteúdo, não tem sustentação, não tem substância. Ou vem um tijolo. Vocês estão chegando aonde eu estou querendo conduzir? Não, e às vezes- A falsa adoração que vai culminar lá no anticristo. O cara vai bombar globalmente, vai trazer mãe e pá, mas o cara é um balão furado. É um bobão. Não, e isso no meio evangélico, no meio da igreja de Jesus, tem muitos. É aquela questão da mímica da máscara, né? Opa, Sim. hora de adorar. Todo mundo adorando aqui, não Você põe minha pegou máscara. recente, o cara chega na igreja, ele é o religioso, mas igual aparece aí no Facebook. Nossa, que esse muda Na igreja grita glória a Deus, não sei o que lá, blá blá blá, mas lá na rua, blá blá blá. Hoje em dia nós estamos na época da casca, na época do falso adorado. Da casca. O cara compra com dinheiro que ele não tem.
o que ele não precisa, a época do crediário, tudo, isso está em tudo, em todo lugar. Isso é Satanás, esse é o sistema satânico. Deus tem conteúdo e ele exibe esse conteúdo e isso traz uma verdadeira e legítima opinião que vai desdobrar numa verdadeira adoração. Satanás simula algo parecido e isso impacta, porque todos os humanos são vítimas do olhar, né, olha lá, ó, Eva, olha, foi muito bonita, hein? Só que você vê que bacana, ela olhou, não é que é mesmo? E embarcou na dele, entendeu? Ele trabalha com isso, ele trabalha com impressão, entendeu? Com impressão, ele quer impressionar, ele quer trazer um impacto, nem que seja gerado por algo vazio. Vocês estão acompanhando aqui a questão? Aqui, ó, continuando, porque eu já estou adiantando o asterisco. O asterisco. Não deve parecer bom ou reputável, porque isso é religião. Religião é isso aqui. O cara tem cara de reputável, ele tem cara de bom, ele tem cara de santo, mas não é. Ele é joio. Se você olhar lá dentro da casquinha, não tem nem um baguinho para fazer o pão. Está vazio. Muita gente já tem milhões de devocionais, coisas sobre o joio e o trigo. Né? O joio continua lá em pesão, o trigo caidão, porque ele é pesado, porque ele tem substância. Não deve parecer bom ou reputável. Tem que realmente ser bom ou elogiável. Se você quiser ser doikeu, ou deiquímio, ou dox. A glória verdadeira é o eco de algo substancial. Eu já falei essa palavra aqui. Caso contrário, cai-se no aspecto negativo antitético da palavra. Nós estamos falando de etimologia. O contrário do, igual o pastor falou ali, o docô é o segurar firme. O diametralmente oposto, o contrário, ela deu som, está com dor de cabeça, está rindo. Tá. Desculpa, não, é até preocupante. O contrário, o antônimo é supor. Eu estou ouvindo. Acreditar que ser. Acreditar ser. Achar. E aí, aquilo é homem ou mulher? Eu não sei. Eu acho que é mulher. Não, isso é típico da nossa. É típico da nossa época. Tem coisa por aí que você olha. Aí você não sabe. Você não sabe o que é aqui. Eu não vou arriscar, não. Deixa aqui. Deixa aqui abafa. Aí vem o asterisco. O asterisco. Isso aqui porque eu não aguentei, eu acabei colocando maior que nem precisava. Apenas como ponto de meditação. Apenas como ponto de meditação. Este pequeno passeio etimológico nos traz maior compreensão do engano de Lúcifer, que julgou que a simples excelência e resplendor fossem suficientes para a exigência da adoração das outras criaturas. Porque o lance é o seguinte, o ministério de Lúcifer era manifestar Deus. Deus é aquele em quem a glória cai bem. A gente viu aí o Jó, né? Ele se orna de glória, a glória é inerente a Deus. Tanto por dentro como por fora, não tem aquele negócio, não, aquele rapaz ali é muito bonito por fora, mas por dentro ele é horroroso. Não, ele é bonito por dentro, por fora tem esse negócio assim, as pessoas falam. É muito feio, mas por dentro, cara, é gente boa, né? Bacana, né? Então, tem uns que são feios por fora, bonito por dentro. Tem uns que são bonitos, é bonitinho, mas ordinário. Tem até um ditado assim, é bonitinho, mas ordinário. Por fora é lindo, mas não vale nada. Precisa ser uma pessoa completa, né? É disso que eu estou falando. A pessoa com hoje passou, já acertou 2 ou 3, hein? Finalmente ele cochila ali, ele voa, pensa lá, sei lá aqui. Aí, só para antes de continuar aqui o parágrafo. Deus está lá. A glória é dele. Tudo está cheio da glória dele. É que você não viu falando das amebas, dos oxiúros,
as cáries lumbricoides do cachorro, Os caras de né? Das papilas gustativas da língua do Joel, tudo refere. papilas gustativas. Não, a velocidade do pulso do quasa, tudo reflete a glória de Deus. É Isaías aqui, nós lemos aqui, ó. Isaías 6,3, ó. Uma certa parte da terra está cheia da sua glória. Não. Toda. Toda a terra. Então toda a terra é a papila gustativa, é o grão de areia, é a ameba, é o átomo lá que compõe a água lá do mar, que está boiando lá no meio do Oceano Pacífico, está longe de qualquer praia, tudo. O granito da lua, a rocha marciana, tudo está cheio da glória dele. O universo inteiro. Aí, Deus está lá cheio de glória. Ele criou aquele querubim para ser o manifestante da glória dele. Como é que chama? O embaixador da glória. Nós também somos. Deus tem essa, né? Ele não segura nada para ele delega. Então, o querubim ungido, e mais tarde pretensioso, ele era o embaixador da glória divina. A glória divina, a glória de Deus, ela era algo que manifestava visivelmente algo que Deus é invisivelmente, interno, o seu caráter, bom, fiel e etc. Gracioso ainda não tinha sido possível de ser manifestado, ele está sendo manifestado agora, e nós é que estamos manifestando, a igreja. Eles estão aprendendo com a gente. Aí, ele tem substância. Né? Eu usei uma outra palavra aqui, mas ele tem laço para gerar repercussão que vinha, como onda reativa, a manifestação da glória dele. O querubim pretensioso achou legal esse trem de ser aplaudido, de ser adorado, de ter boas opiniões sendo emitidas a favor. Deus, hein? Falou, esse negócio é legal. É o que eu falei, que o aplauso ele liga tanto quanto uma droga. Você sabe disso, né? Aí ele falou, eu achei legal esse negócio aí de ser adorado. Eu acho que eu vou querer isso para mim. Aí a gente sabe da campanha dele e coisa e tal. O que ele não sabia, ele está aprendendo agora, é que não basta ser pai, tem que participar. Para fazer o uso de uma propaganda dele, né? Está meio cochilando ali. Não, mas eu lembro dessa propaganda. Não basta Tem que ser geloso. ser elogiado como glorioso. Você tem que ter a glória. A glória, em todos esses sentidos aqui, da adoração, da repercussão, da impactação, ela é a justa retribuição a algo legítimo e de substância que dá laço para isso. Você pode fazer quantas notas de 100 você quiser a Casa da Moeda. Você pode fabricar ela em casa. Pode fazer isso, é crime. Mas você pode. Se quiser, você faz. Tem gente que faz. Mas aquele dinheiro ali, ele não tem lastros. Ele não tem... Na realidade, os dinheiros de hoje não vem isso, mas se você pegar nas notas antigas, as notas de dinheiro antigas é como se fosse uma promissória, você lembra? As notas de dinheiro bem antigas, lá da década de 50, tal, vinha escrito assim: pague-se ao portador desta a quantia de tanto. Você já viu nota antiga? Pega uma nota de réis. Eu vou observar. Tem, tá lá. Eu já fui no Numismata, né? Eu gostava de colecionar dinheiro. Eu falei, esqueci de colecionar dinheiro. Ele usou. Muito trabalhoso. Mas eu era um numismata e um filateca. Eu gostava de colecionar essas coisas. Aí tem um ouro guardado lá na Casa da Moeda. Você trabalha por aquele ouro um mês. Aí ao final do mês você recebe várias notas que vem escrito que você tem o direito a tanto daquele ouro que está guardado lá. Pague-se ao portador desta
a quantia de 10, 20, 50, 100. O equivalente ao ouro. Então aquele ouro lá é o lastro. Se você tem 10 milhões em ouro, tem que ter 10 milhões em promissórias daquele ouro. Você pode fabricar 20 milhões em notas. A metade daquilo ali vale, a outra metade é falso. Não tem laço. Aqui, paga o contador 500 mil reais. Não é? Ah, você está pesquisando aí. Olha que bom, hein, cara. Era meio que uma promissória. Paga o contador desta a quantia de 500 mil reais. Hoje em dia não vem mais isso, mas o conceito ainda prevalece. Aí Lúcifer, quando ele se rebelou com Deus, para herdar aquela glória que Deus, aquela adoração que Deus recebia, em função da sua glória manifesta, ele, na realidade, a princípio, ele tinha alguma razão para o argumento dele, porque ele manifestava brilho. Lembra lá, uma das primeiras coisas que a gente falou era de luminescência, blá blá blá, lembra? Brilhância, lá no conceito judaico, não falou lá? Na página do 4C. No 4C? Não, no 4D mesmo lá. O primário de doxa, majestade, resplandecência, esplendor, excelência. O querubim ungido, ele foi feito com uma certa glória. Ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele, como sumo sacerdote, o outro lá é só um reflexo do que está lá em cima. Ele deveria usar um peitoral com pedras luminosas. Ele era um rapaz... ele era um rapaz do Stratis. Sabe? Fala o nome dessas coisas que esse pessoal põe lá na roupa para desfilar lá na avenida lá. Ele tinha lantejoulas, ele tinha brocais, vidrilhos. Vidrilhos, ele tinha brilho. Mas esse brilho era derivado do brilho de Deus. Lembra que eu falei que Deus confere a glória dele? Deus confere a glória dele. É bom que nós vamos fechar isso aqui. Não entraremos no quarto, irmão. Acabou da uma hora agora. Deus, quando ele quer, ele confere a glória dele. O Moisés foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu no monte, não sabia que seu rosto brilhava. Nosso Deus com Moisés fala. Lembra desse cântico? Não. Pentecostal. Nossa. Né? É o cajado de fogo. Aí eu gostei desse nome. Aí a igreja convidou a gente para ir lá. Ele tinha um brilho derivado. Ele julgou que esse brilho que ele portava, que essa glória que ele carregava, derivada da glória divina, concedida por Deus, fosse suficiente para que ele reivindicasse a adoração que é devida a Deus. Está entendendo? Está acompanhando aí? E ele falou, Deus brilha e é adorado. Eu brilho também e serei adorado. Aí a gente pode continuar daqui agora. Esse pequeno passeio etimológico nos traz maior compreensão do engano de Lúcifer, que julgou que a simples excelência e esplendor fossem suficientes para a exigência da adoração das outras criaturas. Quando, na realidade, o brilho exterior deve estar ligado ou ter como lastro uma excelência interior ou de caráter. O que o Senhor nosso Deus tem provado ao longo da história. E principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Olha que lastrão. Isso é que é um lastro de peso. Isso é tão fantástico, não sei se vocês conseguem descer nessa profundidade de raciocínio. Que abandonou a sua glória visível temporariamente para que fosse possível que se visse a sua glória e a sua dignidade interior, que Satanás não tem.
Ele tem o contrário disso. Que a glória visível, porque a glória visível de Deus é muita, porque o laço interior dele é muito. Se você alimenta uma lâmpada que tem a capacidade de manifestação luminescente alta, com uma corrente muito alta, ela vai brilhar muito. Quando a luz fica meio vacilando, está dando problema aí no disjuntor, que a luz fica fraca, você vê o filamento dessa fica meio vermelho assim. Ele fica meio vermelho. Ele ilumina mais, é conforme a corrente. Deus dá aquele brilhão assim, porque ele tem aquele montão de lastro lá dentro. Aí Lúcifer achou, não, se eu brilhar, eu sou digno, eu vou ser adorado. Aí o que Deus fez o plano dele? Eu vou tirar o meu paletó do Michael Jackson, todo brilhante, cheio de paetê, cheio de lantejola, porque do jeito que eu brilho, ninguém vai ver aqui dentro. Então eu vou ter que tirar. Ele pendura. Eu já falei isso também umas 138 vezes e meia. Vou falar mais meia para inteirar 139. Eu vou ler e pendurou o paletó de Michael Jackson de vinho dele, brilhante, lantejolante, né, luminescente, e falou, senão eu não consigo mostrar o verdadeiro valor e laço que está aqui dentro. E o que foi que ele mostrou? Compaixão, amor, solidariedade, perdão, misericórdia, solicitude e graça. Assim ele demonstrou a todo o universo, inclusive Satanás, o que realmente é ser glorioso. Ser glorioso é ter um brilho que vem de dentro. Entendeu agora? Ou seja, o outro achando que o legal é ser grandão, que o legal é ficar por cima de todo mundo. Aí Jesus Cristo, para revelar a Deus, teve que mostrar que, ainda que eu estou aqui em Simão, eu sou um vocês tudo. Se precisar, eu fico abaixo de todo mundo. Para lavar o pé, né? Eu vou lá e sirvo, lavo o pé, choro com você. Eu deito lá e falo, não, prostituta, fica triste não. Se você tem 5 maridos, te abandonar. Não, você agora é a mulher samaritana. Entendeu? Ele desceu lá no pior dos piores, do rejeitado, do excreto social, né? Lá no substrato, lá, e falou, é com você que eu me identifico. Cara, gosta de você. É Provérbios com Filipenses 2, né? A humildade precede a honra. Ele se humilhou, se tornou obediente até a morte de Cristo, e por isso Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todos os nomes, para que é o nome de Jesus. Porque ele tem lastro. Exatamente. Por isso que um dia vai ser adorado pelo universo inteirinho. Jesus manifestou a glória de Deus de dentro para fora. Exatamente. E isso Lúcifer não tem. O que ele ensina para a humanidade é que você tem que pisar na cabeça do outro, você tem que roubar, você tem que ser inescrupuloso, você tem que pôr o seu na frente, sai senão eu bato, eu sou o melhor, eu vou ser campeão. É a mentalidade satânica é essa. Pronto, acabou. Não me importa o seu problema. Pastor Mário gostava dessa música. Tem essa música, tem esse hino não, também. ele gostava de falar que as pessoas cantam muito, não que ele fala. As pessoas agora, quando você conversa com uma pessoa e você fica você pode se preocupar. Ele fala então só para fechar que já está acabando 5 minutos, só falta 3 ali. Ai. Isso nos leva ainda a uma outra consideração. É o asterisco 2, vamos dizer assim, né? A respeito da religiosidade e da falsa adoração. Isso que eu vou falar aqui agora vale para o cristianismo verdadeiro, vale para o cristianismo nota de R$3 e vale para todas as religiões, vale para todos os ismos, dos nascidos de novo enganado ao joio que está no meio dos nascidos de novo enganado, aqueles que estão totalmente tropeçando na escuridão, né? Isso nos leva ainda a uma outra consideração a respeito da religiosidade e a falsa adoração, tão satanicamente ligada ao que é brilhante, oco e exterior. A religião sobrevive de aparência, e este é o maior perigo para o nascido de novo e para a igreja, entre aspas, verdadeira.
pois o cristianismo é vida e autenticidade. Você só vai merecer aplauso realmente se você se importa com o outro. Não é só porque você tem 1 milhão de membros na igreja ou ressuscita defunto e cura paralítico. E usa chapéu de boiadeira. Isso não adianta. Não adianta. Não. O de fora tem que corresponder ao de dentro. Entendeu? Espero que os irmãos tenham entendido. Porque isso que é ser glorioso. Aí nós vamos ver na semana que vem que Jesus vai manifestar isso de montão no milênio. Lá é que ele vai mostrar o que é ser glorioso mesmo. Amém? Podemos orar? Podemos. Ainda falta 2 minutos, não vou terminar agora.